Olá pessoal, bom dia, aqui quem fala é a professora Thaís. Esse som de fundo aí que vocês estão ouvindo é a chuva. Contra fenômenos naturais, a gente só pode mesmo esperar que passe, tá? Hoje a gente inicia o capítulo 5 falando sobre matriz energética e desenvolvimento sustentável. Toda energia ela é produzida à base de alguma fonte, e essa fonte ela pode ser de origem renovável ou não renovável, né? Renovável nós temos a água, o sol, o vento. Não renovável a gente tem aí o petróleo, o gás natural. Esse conjunto de fontes a gente dá o nome de matrizes energéticas. É legal que vocês tenham atenção e não comparem, nem achem que está falando diz respeito à mesma coisa quando a gente fala de matriz elétrica. Matriz elétrica é ao menos um braço da matriz energética, certo? Importante a gente ver essa distribuição de recursos e de energia em relação ao mundo e em relação ao nosso país, ao Brasil. Aí na imagem vocês têm aí um gráfico de pizza que fala sobre os recursos que são utilizados no mundo. Observe que esses recursos são dessas duas origens que eu falei, tanto renovável, como aí a hidráulica, a biomassa, e não renovável, como carvão, petróleo e gás natural. Estão vendo aí? Essa matriz energética disponível é de 2016, certo? E você pode observar que no mundo se utiliza muito mais fontes não renováveis do que renováveis. O que, quando você compara a matriz energética brasileira, aí nesse gráfico aqui à direita, você tem uma diferença, né, em relação ao mundo dessa matriz energética do Brasil, onde a gente pode observar que aqui há um grande uso também de recursos renováveis para a produção de energia. Você tem petróleo, derivados, gás natural, mas tem ali biomassa, derivados de cana, energia hidráulica, certo? Tudo isso proveniente de energias renováveis. E aí um gráfico comparando o consumo de energia proveniente de fontes renováveis e não renováveis no Brasil e no mundo. Se você observar, você pode perceber aí que a matriz energética brasileira ela é muito mais renovável que a do mundo, né? Não significa que a gente de qualquer forma utiliza muito mais produtos derivados de origem não renovável, mas em relação ao mundo a gente ainda ganha aí em relação ao uso de recursos naturais que se renovam. E por que isso é importante, né? A gente tem que entender que, de qualquer forma, tanto usando o recurso renovável e não renovável, existe impacto na natureza sobre isso. Só que quando a gente utiliza recurso renovável, esse impacto ele é muito menor. E isso é importante por conta da produção da poluição, muito característica da emissão de gases, né? Olha lá o que está escrito aí, né? As fontes não renováveis de energia são as maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Como consumimos mais energia das fontes renováveis que em outros países, dividindo a emissão de gases do efeito estufa pelo número total de habitantes no Brasil, veremos que o nosso país emite menos gases de efeito estufa por habitante que a maioria dos outros países. Então aqui nós ainda impactamos menos na produção desses gases que intensificam o efeito estufa e aumentam o aquecimento global. Mas de qualquer forma, quando você olha ao mundo, você vê que esse percentual é muito grande, né? Então a gente tem uma problemática a ser resolvida, que é justamente a minimização, né, a diminuição desses impactos que são gerados por essa alta produção de poluição, meu povo. E é aí que a gente entra com alternativas sustentáveis. Então, existem algumas alternativas que são apresentadas aí no livro de vocês. A gente começa com a agricultura urbana, que é quando você tem aí a população dentro de áreas urbanas fazendo esse cultivo, né, de comida. Você tem construções sustentáveis, onde o impacto e a produção de energia normalmente são sustentáveis, né? Normalmente para inserir esse tipo de construção, o custo é maior, mas depois, né, esse custo vai diminuindo e vai sendo sempre compensatório.
Os transportes sustentáveis, o uso da bicicleta, né? Que aí já otimiza também a questão da qualidade de vida. Usinas de reciclagem e compostagem. O que eu faço com esses produtos, esses materiais que eu não quero mais? Alguns podem ser reutilizados, né? E a compostagem, ela é justamente a produção dessa matéria orgânica em adubo. Você tem aí pequenas centrais hidrelétricas, onde algumas regiões, se houvessem essas mini hidrelétricas, você teria um fornecimento melhor de água também, um impacto diminuído. Quanto maior for essa usina hidrelétrica, maior impacto, né, em sua produção. Agroflorestas e permacultura. As agroflorestas são sistemas de plantações de origens diferenciadas, né? E a permacultura, ela visa aí a utilização, o reaproveitamento, na verdade, de tudo aquilo que vem da natureza. É importante a gente entender o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Uma das técnicas utilizadas aí para a geração de lixo é a obsolescência programada, que é quando são construídos aí materiais, né, com uma validade curta. Então você sempre tem que adquirir outro. Isso na verdade é uma medida de consumo, né, de marketing mesmo. A logística reversa, ela funciona já colocando a responsabilidade aí para o consumidor, comerciante, fabricante, isso tudo de forma sustentável, né? Então ela impacta muito menos nesse desenvolvimento que a gente tem natural. E aí economia ambiental e economia ecológica, né? Você tem aí os princípios da economia ambiental. Eu chamo a atenção de vocês para esses recursos naturais são infinitos. Como assim, né? Tudo bem, eles podem até ser infinitos, mas eles podem sofrer com a ação de poluição. E você vai consumir o que é poluído sem se contaminar, fica meio difícil. Então, uma forma melhor aí seria os fundamentos da economia ecológica, onde o meio ambiente ele é considerado de fato, né? E quando o meio ambiente ele é considerado, você tem um desenvolvimento sustentável melhor colocado nas situações, melhor implementado e também praticado. Aí fica uma frase para vocês: estudem, aproveitem esse tempo para se aprimorar dentro de todas as disciplinas, né? Desculpem aí os miados, a chuva, são coisas naturais da casa mesmo, tá bom? Gostaria que vocês realizassem as atividades das páginas 60, 62, 64 e 69. E qualquer dúvida, por favor, entrem em contato comigo, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem.